ministro André Mendonça, do STF, Supremo Tribunal Federal, derrubou a censura e autorizou a publicação da reportagem sobre transações imobiliárias da família Bolsonaro em dinheiro vivo, frente à decisão do desembargador Demétrios Gomes Cavalcante, do TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O texto do portal de notícias UOL foi alvo do desembargador que havia determinado a retirada do conteúdo do ar e das redes sociais. Na decisão, Mendonça chegou a escrever que no Estado Democrático de Direito deve ser assegurado aos brasileiros de todos os espectros político-ideológicos o amplo exercício da liberdade de expressão. Assim, o cerceamento a esse livre exercício sob a modalidade de censura a qualquer pretexto ou por melhores que sejam as intenções, máxime se tal restrição partir do Poder Judiciário, protetor último dos direitos e garantias fundamentais, não encontra guarida na Carta Republicana de 1988, continuou no documento. O mais estranho, porém, se trata da decisão do desembargador, já que a liminar de Demétrios havia sido a pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, após os advogados dele recorrerem de decisão da 4ª Vara Criminal de Brasília, pedidos do filho do presidente. Mesmo assim, o UOL cumpriu a decisão, mas entrou com uma ação no STF. Após o imbróglio, o ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro para a corte, foi sorteado relator do caso e decidiu pela liberação do conteúdo. A advogada Thaís Borja Gasparian, que assina a peça, afirmou em reportagem publicada pela Folha de São Paulo que a censura da reportagem do UOL era inconstitucional. As reportagens do UOL sobre o tema se referem às transações imobiliárias do presidente, irmãos e filhos, que desde os anos 1990 negociaram 107 imóveis, dos quais ao menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso de dinheiro vivo, cerca de 13,5 milhões de reais. Informações, inclusive, serviram para que o Ministério Público do Rio entendesse que o filho do presidente utilizou recursos provenientes do suposto esquema da rachadinha em seu antigo gabinete na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio, para comprar imóveis e pagar despesas pessoais, assim como o próprio presidente. A notícia sobre a compra de imóveis virou um problema para a campanha de Jair Bolsonaro e passou a ser explorada exaustivamente por adversários. André Mendonça ainda citou o julgamento de 2009 no STF. O ministro afirmou ainda que a justiça assegura outros caminhos para discutir direitos individuais sem a necessidade de supressão da liberdade de expressão e de imprensa. No referido julgamento, reiterou-se a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura, bem assim a imposição ao Poder Judiciário do dever de dotar de efetividade os direitos fundamentais de imprensa e de informação, afirmou o ministro. A sentença do STF foi anunciada na noite de sexta-feira, poucas horas após a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal de Brasília obrigar o UOL a retirar as reportagens, provocando crítica de diversos organismos de defesa da liberdade de expressão. O UOL argumenta que, embora as transações em dinheiro não sejam um crime, podem destinar-se a dificultar a localização de montantes provenientes de fontes ilegais. Num comício na sexta-feira à noite, Bolsonaro referiu-se à reportagem do UOL como calúnia e afirmou defender a liberdade de imprensa.